Lugar de mulher é na cozinha, pilotando fogão ou esfriando a barriga no tanque de roupas. Essa frase machista preconceituosa já foi muito utilizada e hoje soa de uma forma muito desagradável e sem nexo com a nossa realidade. Mulheres do século XXI estão aonde elas quiserem. Seguimos o programa Baielas com o tema racismo e hoje o desdobramento desse tema, mulher preta, black money e educomunicação para crianças, que elas são o nosso futuro do país. Em minha companhia, apresentadora e coach Renata de Paula. Juntas, intermediaremos esse bate-papo com Gabriela Valim, mulher preta da periferia de São Paulo, que através da oportunidade de estudar ganhou o mundo. Jornalista e educomunicadora, foi embaixadora do Brasil na Conferência Geral da ONU em Nova York. Foi trainee de grandes empresas brasileiras e quer construir um network poderoso. Mulher, me conte que network poderoso é esse que você quer construir? Oi, Daisy. Obrigada pelo convite. Ao longo da minha jornada, eu descobri a importância das conexões, o como estar em contato e conectada com pessoas que você admira, pessoas que te conhecem, que conhecem a sua história, a sua trajetória, é uma chave importante para que a gente continue avançando. Então, graças a essa rede de relacionamento que eu fui construindo desde muito jovem, eu consegui ter as portas se abrindo para mim. Em partes por conta do meu trabalho, da minha tentativa de dar o meu melhor, de fazer com excelência tudo que eu me proponho a fazer, e também de ter essas pessoas como aliadas, de entenderem, se entenderem como participantes da minha jornada de vida. Então, quando a gente envolve as pessoas na nossa vida de forma com que, às vezes, esse é um executivo que vai ver o seu talento e vai te oferecer uma oportunidade numa empresa, mas, às vezes, é aquele professor na escola que vai ver o seu talento e vai te indicar os caminhos de como você fazer um bom processo seletivo, como você entrar na faculdade. Na faculdade vai ser aquele professor que vai te incentivar a ir até o fim, a concluir, a dar o seu melhor e a ver para além daquele momento ali que você está começando a sua jornada. Com certeza. O professor, ele tem esse poder, né, de orientar os alunos que estão meio perdidos. E como que você começou a desenvolver a educomunicação para crianças, que é o futuro do nosso país, né? Eu tive a oportunidade de fazer parte de um projeto de educomunicação desde os 13 anos. Então, ali na escola do bairro, na periferia de São Paulo, Itaquera, eu conheci a educomunicação, que é, na verdade, como a gente usa as ferramentas da comunicação no processo de ensino-aprendizagem. É como a gente enxerga o aluno não como uma folha em branco, mas alguém que tem a somar, que pode construir o conhecimento de forma coletiva junto com o professor, que pode usar a partir das suas experiências prévias para conseguir assimilar aquele conteúdo, para enriquecer a discussão em sala de aula. Então, graças a essa vivência que eu comecei desde nova, construir um jornal do bairro, construir a rádio escolar, entrevistar, ir a eventos, estar em contato com personalidades famosas, autoridades públicas, que me desenvolveu as habilidades de comunicação, desenvolveu as minhas habilidades de relacionamento interpessoal. E eu descobri, dentro daquelas oficinas que eu participava, desde com jornalistas, com professores, isso me vislumbrou o jornalismo como uma possibilidade de vida. Eu me identifiquei naquilo, entrei na faculdade de jornalismo aos 17 anos, já tendo começado a trabalhar profissionalmente com comunicação com 16, recebendo, eu digo, né? Numa agência de comunicação, e aí eu deslanchei dentro desse universo, experimentando
várias possibilidades. E eu sempre, para mim, foi muito claro que o que me diferenciava dos meus amigos, que também vinham dessa realidade periférica, da onde eu estava, da onde eu estive e da onde eles estão e estiveram, foram as oportunidades que eu tive e eles não. Os encontros que eu tive a possibilidade de ter com pessoas que marcaram a minha vida desde a minha primeira infância, na educação infantil até o ensino superior, todos os encontros em que eu fui tocada de alguma forma, que eu tive a possibilidade de tocar outras pessoas e de acessar o mundo numa amplitude muito maior do que um garoto pobre da periferia tem a possibilidade, me fez ver que existia um mundo para além daquele lugar. Então, eu assumi a responsabilidade de ser uma agente de transformação do meu entorno. Então, mesmo quando eu saí, né, não participava mais do Imprensa Jovem, que foi esse projeto de comunicação como aluna, eu continuava presente, dando a minha contribuição para a minha comunidade, compartilhando as minhas experiências, incentivando os alunos, contando do que eu vivi. A minha mãe é professora também, então eu utilizava dos meus conhecimentos sobre diversidade, sobre negritude, oferecia palestras formativas para os professores da escola que ela trabalhava, e aí isso foi crescendo, eu fui sendo convidada em outras escolas. Então, eu sempre fazia desde atividades formativas com professores, nessa perspectiva de levar a informação de que a educação pode ser transformadora para esse aluno, que eles têm milhares de ferramentas que podem ser utilizadas dentro do âmbito da comunicação para facilitar esse processo e que, com isso, eles também podem construir uma educação antirracista e uma educação que vai possibilitar esses alunos de se verem representados em diferentes possibilidades. Então, foi muito poderoso ver o quanto a minha narrativa impactava desde os professores até os alunos. E uma frase que um amigo meu me disse, que me representa muito, ele fala o seguinte: ele é um advogado, ele também saiu da periferia, tem um histórico familiar muito em questão de desestrutura, de falta de suporte financeiro, e ele fala assim: eu não tenho nada e eu não sou nada, mas o nada que eu tenho hoje perto do nada que eu tinha antes é muito. E eu faço faço dessas as minhas palavras também, porque eu não tenho uma casa, não tenho um carro ainda, são coisas que quero ter no futuro, mas o nada que eu tenho hoje é muito, muito grande perto do que eu tinha antes. Então, isso desde o aspecto financeiro, eu adquiri a independência financeira muito nova, com 21 anos eu já fui morar sozinha, 22 anos eu já fui morar sozinha em outro estado, numa posição de trainee, então é uma posição executiva dentro de uma grande organização, e isso mudou a minha história. E o que mudou a minha história foi o acesso à educação e a modelos de inspiração, pessoas que me ajudaram a enxergar que eu poderia ser muito mais do que eu mesma sabia e tinha consciência, mesmo no momento em que os meus sonhos eram apenas sonhos de tão distante daquela realidade momentânea, mas eu digo que o sonho, ele é poderosíssimo para quem não tem nada. Porque quando a gente não tem nada, mas a gente tem um sonho e a gente segue acreditando firmemente, independente das adversidades, é tão poderoso que é como um imã que faz com que aquele sonho, que era uma coisa assim impossível, ele tome forma, não importa quantos anos. Eu demorei... a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu não falava nada de inglês, nada. Mas como eu fui para a Organização das Nações Unidas, tinha um tradutor, foi tudo ok. Na ONU, né? Quando saiu de lá, meu Deus, como eu me viro aqui nessa cidade sozinha. E aí eu assumi um compromisso comigo mesma de eu preciso mudar essa realidade. E aí no ano seguinte eu tive um outro convite para voltar aos Estados Unidos para falar sobre essa minha pesquisa com educomunicação, para conseguir dizer
como nós podemos transformar a realidade de pessoas por meio da educação e como a comunicação pode ajudar nesse processo. E aí eu fui para um evento da Unesco, nos Estados Unidos, para falar sobre como eu tenho feito, assim como outras pessoas engajadas na educomunicação, a transformação usando ferramentas que estão no cotidiano e são acessíveis a todos. E essa segunda viagem me marcou assim de uma forma muito intensa, porque eu tive uma pessoa que foi minha tradutora pessoal ao longo da viagem. Eles organizaram para mim, então o tempo todo eu tinha uma tradutora. Mas ao invés de ficar feliz, eu fiquei triste. Por quê? Porque eu fui visitar vários lugares que eram puramente história negra, assim. Eu não lembro o nome do museu, mas era um museu assim que tinha várias casas de várias épocas. Então, cada época, 1600, 1800, 1900, e cada época eles preservaram a cultura do ano, né, daquele período. Então, em uma das casas tinha um pente quente, contando a história dos negros naquele período. E tudo aquilo, mesmo sendo em outro país, era muito próximo de mim. Eu me identificava e eu precisei de alguém para dizer para mim o que estava acontecendo sobre a minha própria história, enquanto era uma mulher negra ali falando, e eu queria me conectar com ela, eu queria contar para ela que eu também eu entendi aquilo porque eu tinha passado, mas eu não conseguia, porque eu precisava de um intermediário. Então, ao mesmo tempo que eu sou grata por essa vivência e por ter tido essa oportunidade, mas aquilo para mim foi dilacerante. E eu decidi que nunca mais eu iria precisar ter uma pessoa branca me intermediando o meu próprio conhecimento, a minha própria história. E aí eu fiquei muito puta e falei, não, isso vai ter que mudar, e foi um combustível para mim começar nessa jornada. Mas, como muitos jovens que não vêm de uma escola particular, que não vêm de uma formação com uma família, com mãe, pai executivo, eu não tive aula de inglês na escola, assim, foi bem ruim, um Você acesso... estudou numa escola pública? Você é da Zona Sim, Leste, certo? eu sou da Zona Leste. Você nasceu em Itaquera? Nasci em Itaquera. Então, eu fiquei anos sem professor de inglês, e aí existe um problema estrutural na formação desses professores de inglês que estão nas periferias também, porque muitas Mas vezes eu acho eles... de propósito também, você não acha que é uma questão de você não fazer esse aluno não realmente estudar, não, porque assim, mal a gente tem aula de português e matemática, imagina de inglês, outra língua. É assim, não te cortando, mas eu morei na Colômbia 1 ano, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi que, independente da pobreza de todas as cidades que eu passei por uma cidade que se chama Vila Vicêncio. E lá tinha muitas crianças, mas muitas crianças. Gente, era uma cidade extremamente pobre, que não tinha nem asfalto. Mas todas as crianças sabiam falar, no mínimo, 5 línguas. 5. E então, assim, eu não entendo como a Colômbia, numa cidade muito pobre como Vila Vicêncio, as crianças falavam fluentemente 5 línguas. Porque no Brasil, malmente sabemos falar o português. Então, eu acredito que seja proposital que as crianças negras da periferia de colégio público não aprendam, não tenham direito à educação, porque pode chegar tão longe como você está chegando, e você pode ser uma ameaça social. Então, como é que você enxerga isso também, esse problema, essa deficiência educacional no nosso país, sendo que você também conhece o formato educacional de outros países que você já morou, que você já viveu, e essa deficiência que a gente tem aqui no país, que foi uma coisa que me chocou muito quando eu morei na Colômbia, foi a questão da educação. É um projeto de poder da branquitude, e essa branquitude que permanece no seu... como posso dizer? Que permanece no governo, que permanece fomentando, criando políticas públicas. Eu vi ontem uma foto, eu não me lembro se eles eram... Caramba, não me lembro exatamente, mas eram só homens brancos
numa foto, eles eram legisladores públicos, assim, eu não me lembro em qual escalão, mas era uma foto assim muito significativa, que como em um país como o Brasil, que mais de 54% da população é negra, todos os legisladores, né, todos os tomadores de decisões num alto nível hierárquico são todos homens brancos. Então, e não havia nem mulheres brancas, veja bem. Então, como é possível se criar políticas que atendam às necessidades mais diversas de um povo plural, se você só tem um mesmo perfil de pessoas pensando e criando, e perfis de pessoas, na maioria das vezes, que já vêm de um background completamente diferente do que a maioria da população tem de realidade. Então, se você pega os executivos, os grandes executivos do país, ou até mesmo os grandes políticos, eles vieram de uma realidade que eles estudaram em escolas bilíngues, que eles tinham aulas não só de inglês, mas de espanhol, de francês, de alemão, desde da creche. Então, como que essa pessoa vai disputar em pé de igualdade com um jovem negro que mal teve acesso a uma educação básica? Isso é um projeto de poder, não é por acaso. É porque se sabe que a partir do acesso a uma educação de qualidade é transformador. Não à toa que nos Estados Unidos existem as universidades negras. Porque os negros não poderiam frequentar a universidade dos brancos, mas eles conseguiram criar suas próprias universidades e existe fomento nessas universidades. Inclusive, agora, após toda essa visibilidade da situação com a qual os negros vivem no mundo inteiro, de racismo e extrema brutalidade policial na forma com a qual nós somos tratados, muitas empresas começaram a doar, investir dinheiro nessas universidades negras e também em projetos e empresas de pessoas negras. E aqui no Brasil, o projeto é justamente o oposto, é tirar a possibilidade dessas pessoas negras de terem um acesso à educação. Por que a Rachel Maia ela teve que ir para os Estados Unidos, não, na verdade para o Canadá, e estudar lá inglês, estudar liderança, estudar um monte de coisa para conseguir voltar para o Brasil e ter uma posição hierárquica significativa dentro de uma organização? Porque ela não teve a oportunidade de receber essa educação de qualidade desde da infância, enquanto pessoas brancas, classe média alta, têm essa oportunidade. Então, a Rachel Maia, ela se tornou CEO com quase 50 anos, enquanto mulheres brancas também é um número pequeno, mas ainda assim conseguem alcançar esse posto com quase metade da idade dela, em alguns casos. Gabriela, já que você tocou nessa história, desculpa te cortar, já que você tocou nesse ponto dos CEOs negros, se eu não me engano, nos Estados Unidos tem apenas 4. Esse dado, 4 CEOs negros? Isso. Segundo a pesquisa que eu fiz, eles têm 4, apenas 4, ainda é muito pouco. Não estou dizendo que não tem, que os negros não ocupam cargos importantes nos Estados Unidos, mas segundo essa fonte, eles têm apenas 4. Porém, a questão o racismo ele é estrutural e ele é mundial. Né? Os negros foram tirados da África e levados para todos os lugares do mundo e escravizados e colocado inferior à condição de um animal, né? Então, outro dia eu li uma matéria em que um morador de rua estava dizendo que ele gostaria de ser um cachorro, porque o cachorro dele consegue ração em 2 horas. E ele, enquanto morador de rua negro, precisa pedir o dia inteiro para conseguir um prato de comida. Isso é um absurdo. No mundo, a situação que eu costumo sempre dizer quando eu estou fazendo esse paralelo entre Brasil e Estados Unidos, eu não digo que os Estados Unidos é perfeito ou que é melhor ou pior. Eu só quero expor para as pessoas em que lá os negros, assim como na Europa, os negros eles têm a possibilidade de acessar a educação.
E isso faz com que você consegue olhar nos quadros profissionais, em várias empresas, em várias áreas, e você vê negros no board, você vê negros em várias posições de poder. Pode ser, sim, eu não tenho esse dado, pode ser, sim, que CEOs, de fato, sejam só 4, que eu duvido muito, mas você consegue ver negros enquanto diretores de marketing, diretores de comunicação, diretores financeiros, donos de banco, você consegue ver. Existe uma elite econômica, financeira e intelectual nos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente começou a ter uma elite intelectual, devido principalmente a políticas de cotas e políticas de educação, né, políticas públicas para poder possibilitar a educação no nível superior, e também movimentos sociais como a Educafro, que faz essa luta, mas nós ainda não temos uma elite econômica negra. Enquanto nós não tivermos o acesso ao dinheiro, a gente não consegue tocar outras pautas, né? A gente não consegue fazer outras coisas que exigem dinheiro. Porque para ter uma boa formação, precisa viajar, precisa estudar línguas, precisa fazer curso em universidade renomada. Como que sem dinheiro vai fazer isso? Não faz. Então, os negros precisam ter acesso econômico para conseguir mudar a realidade. A minha vida mudou, mas não foi só porque eu estudei, foi porque o acesso à educação me possibilitou o acesso ao dinheiro. Então, é uma via de mão dupla. Uhum. Só uma correção sobre os dados dos CEOs americanos. Essa pesquisa em cima das 500, ela é baseada em cima das 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Eu não sei se eles criaram essa forma também de abafar o número de negros. Pode ser também, viu, amiga? Pode ser também. E só um ponto importante, Deise, desculpa te interromper, os negros nos Estados Unidos são 14% da população, não justificando o baixo número, mas é muito, muito, muito menos. A gente é metade da população e a gente tem só uma. Mas é como a gente estava falando com quem na entrevista anterior, que é o seguinte, somos passivos. Os negros dos Estados Unidos, eles são ativos. E o que faz a gente ser passivos é a falta do conhecimento. A maioria dos negros não sabe dos direitos que tem, e o pior, como que você vai lutar por algo que você não conhece, que você não sabe? Tem gente ainda que acha que é moreninho cor de disco. Tem gente que ainda acha que não é negro. Tem gente que acha que mesmo que tenha uma pele bronzeada e que tenha características negras, acha que é branco. Então, a gente tem um problema muito maior do que a educação, é a aceitação. É você se entender como negro ou simplesmente como brasileiro, porque qualquer brasileiro de pele clara que saiu do Brasil vai ser considerado negro. Porque é essa visão que os europeus têm da gente. É tudo negro, é tudo piniquim. Então, por mais que tenha esse orgulho, porque minha pele é clara, ou porque eu não tenho traços negros, eles vão achar que somos negros. É só você assistir Bacurau, gente. O melhor filme que eu já assisti na minha vida, que fala sobre o povo brasileiro, se chama Bacurau. Assistam esse filme. Eu não sei se eu concordo com a palavra passivo, porque eu acho que é desconsiderar um pouco também as lutas que nós enfrentamos pela sobrevivência. Então, você ser negro no Brasil significa que você pode morrer a qualquer momento. E isso o dinheiro não muda, porque a polícia sabe muito bem se você é preto ou não é. E a violência, ela é cotidiana. É você ir na loja da Mac e eles acharem que você não tem dinheiro para comprar e não te dá atenção. Então, eu não concordo com a palavra passivo, porque acho que a gente... você substituiria. Quando eu falo passivo, eu me vejo assim, se somos quase 56% da população, e a gente ainda está numa situação de miséria, e os Estados Unidos, com menos de 14% da população, fazem tanto barulho, então tem alguma coisa errada. Eu concordo, mas a gente não pode colocar a culpa nos negros, né? Porque a gente tem um sistema diferente.
Eu não É porque eu acho que quando a gente... Eu entendo, mas quando a gente coloca a palavra passivo, a gente está, de certa forma, compartilhando a responsabilidade com o povo. Eu acho que sim, nós temos parte da responsabilidade pela mudança, mas a gente vive num sistema, né, estrutural que impossibilita. Imagina, Deise, a gente pode ir na rua se manifestar contra a morte da juventude negra e morrer assassinado, levar um tiro na testa. Não sei se você conhece a Frente Negra Brasileira. Sim. Que foi desumada totalmente em 1930, mas ele ainda teve um pouquinho na década de 40 e 50. Foi uma elite negra que se juntou em São Paulo e começou a se expandir pelo Brasil, principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, a Frente Negra Brasileira. Eles faziam não era, a palavra não é complô, eles se reuniam para poder ter posses, para poder resolver todos os problemas sociais de racismo e de preconceito que o negro tinha. Se naquela época, 1930, isso durou 70 anos, isso começou no século 20 e foi dizimada totalmente em 1930, 1940. Se nessa época, que não é a época que a gente vive hoje, eles conseguiram avançar em muita coisa, isso sem falar da revolta de Búzios, da revolta dos Malês, da Conjuração Baiana, entre outras frentes que os negros fizeram para poder chegarmos, hoje estamos falando abertamente sobre o racismo. Quando eu falo passivo, pode ser até que a palavra seja mal empregada, mas quando eu digo passivo é porque os meus antepassados lutaram muito mais do que a gente luta hoje e conseguiram muito mais coisas que quando eu li o livro Frente Negra Brasileira, eu falei, meu Deus do céu, o que foi Como que aconteceu? Assim? Exato. Eu acho que a gente pode substituir pela palavra desarticulados. A Rua de São Paulo, praticamente a metade da Rua de São Paulo são nome de negros que fizeram história nesse país e que não é revelado, que não é falado. Como a Avenida Rebouças, que nem sabe quem foi André Rebouças, a família Rebouças. Como eu concordo. Eu concordo, eu acho que a gente pode... Para você, ideal é desarticulados. Desarticulados, porque a desarticulação, tanto como o sistema propositalmente constrói para que a gente seja desarticulado, e a desarticulação dentro do próprio povo, que a gente não pode dizer que não existe. Infelizmente, o racismo traz também comportamentos de desunião. Isso começou desde o processo escravocrata de estrategicamente colocar negros contra o colorismo, né? Exatamente. Então, a gente não consegue se unir, porque existiu essa estratégia de escravizar as nossas mentes também, de achar e disputar pelo negro único. Então, eu estou aqui nessa empresa, eu quero continuar sendo negro único, porque não tem oportunidade para todos. Então, se eu estou aqui, eu não quero perder. Então, eu vou garantir a minha sobrevivência aqui. E esquece que o pensamento eu não posso continuar sendo o único aqui. Eu preciso transformar, preciso ter mais de nós aqui. Então, eu vejo a desarticulação em todos os aspectos entre nós e a desarticulação que é implantada para que a gente se desarticule cada vez mais e se distancie. Certo. Ô, Gabriela, uma última pergunta antes da gente encerrar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o curso que você ministra, chamado Comunicação com Propósito. Sim, é um curso que eu criei a partir de... Eu estava participando de lives falando sobre personal branding, sobre a importância de construir network, e que a nossa reputação, a nossa marca pessoal começa desde sempre. A gente pensando nela, a gente trabalhando nela ou não, as pessoas quando pensam na gente, a Renata, o que eu penso sobre a Renata? O adjetivo que eu penso na Renata, quando eu estou refletindo sobre ela, é que ela é uma pessoa muito articulada, ou que ela é uma pessoa que se coloca muito bem, ou que ela é uma pessoa que está sempre assim próspera. Então, a imagem que a gente constrói sobre nós mesmos, ou que não construímos, mas que está aí, ela influencia em como as pessoas pensam a nosso respeito, elas influenciam a vaga que vão olhar para a gente e falar, essa pessoa aí não combina aqui.
a forma como a gente constrói a nossa narrativa também vai determinar os lugares em que a gente vai conseguir acessar ou não. Eu fui ativista, né, do movimento social. Quando eu decidi que eu queria construir uma carreira corporativa, eu tive que iniciar um processo de autoconhecimento e mudar minha narrativa para conseguir dialogar com o público que eu queria me conectar e com o espaço que eu queria pertencer. Então, o meu curso é um pouco desse catadão, né? Eu não sou psicóloga nem psicanalista, mas eu sou uma comunicadora que consegui Nasceu para isso, Gabriela. Preciso te elogiar. Nasceu para isso. Está no lugar certo. Obrigada. Sempre. Eu consegui aprender ferramentas e conseguir, ao longo da jornada e com as pessoas que eu me conectei, aprender estratégias para conseguir construir a minha narrativa, contar a minha história e construir relacionamentos que me ajudem a chegar nos lugares onde eu quero. E eu acho que, principalmente, todos nós precisamos aprender sobre isso, especialmente mulheres, especialmente negros. Mas eu ofereço esse curso a todos e é um processo bem legal. Vale a pena saber mais. Meu Deus! Muita coisa, hein, para uma menina de 25 anos. Gente, muito obrigada, tá? Por participar dessa maravilhosa. E assim, a gente tem que conversar mais, sim, sobre racismo. Temos que conversar sobre mulheres. Temos que conversar sobre o povo preto e, principalmente, sobre a nossa sociedade. Porque a gente precisa construir algo melhor e nada melhor do que o quê? Educomunicação. Beijo, gente. Obrigada, Gabriela. Beijo. Obrigada, Dei. Beijo. Até a próxima. Até.